Olá, graça e paz, chegamos à nossa palavra de número 22, esse projeto de 100 dias de palavra para os nossos 100 dias de jejum e oração. Eu espero que você esteja orando conosco, buscando a presença de Deus. Pastor, ainda não estou, então entra. Temos um longo período ainda, vários dias para a gente estar orando e jejuando. Então se você tem uma causa, uma situação para ser colocada diante de Deus em oração, vem para cá, vem participar com a gente desse jejum e oração. Tá chegando agora, se inscreve no canal. Se já faz parte, por favor, deixa o seu like, comenta alguma coisa e compartilha essa mensagem para abençoar a vida de outras pessoas. Conto com você. Venha ser um missionário ou uma missionária digital através das redes sociais. Bora para a palavra? E o título da palavra hoje é o seguinte: nem todo lugar é para você. E a gente vai ler o texto base que está em 1 Reis, capítulo 13, do versículo 7 ao versículo 9. Dizem assim esses versículos. Então o rei disse ao homem de Deus: venha ao palácio comigo, coma alguma coisa e eu lhe darei um presente. Mas o homem de Deus respondeu a Jeroboão: mesmo que o rei me desse metade de tudo que possui, eu não o acompanharia. Não comeria e nem beberia coisa alguma nesse lugar, pois o Senhor me ordenou: não coma e nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde você foi. Já teve aquela sensação de chegar em um lugar e se impressionar com a beleza, a arquitetura, a estrutura do lugar e pensar assim: meu Deus, como eu queria ter esse lugar. Puxa, que lugar encantador, que lugar maravilhoso, com a imponência, com a estrutura financeira muitas vezes de um lugar. Já entrou numa casa que você ficou assim maravilhado, você pensou assim: meu Deus, ai, essa casa, como eu queria ter essa casa. Às vezes participou por alguma situação de uma festa, de um evento, num ciclo que não é o seu ciclo, que você se impressionou talvez pelo poder aquisitivo das pessoas, talvez até pela comida que foi oferecida naquele lugar. Talvez você já entrou em algumas empresas que você disse assim: ai, como eu queria trabalhar aqui, porque você se impressionou com aquilo tocou você de alguma maneira, que você disse: ai, como eu queria. Mas eu preciso te dizer o seguinte: existem alguns lugares que não são para nós. Se papai e mamãe não te disse, eu estou te dizendo. Existem algumas coisas que não são para você, porque você não é todo mundo. Existem pessoas que foram chamadas para estar em um lugar, alguns lugares específicos, e outras não. Talvez esse seja um dos pontos de maior dificuldade do ser humano entender, porque esse estágio às vezes de comparação na nossa vida faz a gente desejar estar, faz a gente desejar ter coisas que não são para nós e estarmos em lugares que não são para nós. Nós precisamos entender isso, porque às vezes a nossa régua de medir as coisas se impressiona demais com luxo, com beleza, com facilidade, com conforto, com comodidade, com a questão do dinheiro. Mas a gente precisa, no meio de tudo isso, manter o nosso coração firmado na palavra, firmado em Deus, dizendo para ele: Senhor, não importam as riquezas desse mundo, elas são necessárias muitas vezes para a gente cumprir alguns propósitos. Não é errado você ser próspero, tá? Não é errado você ter condições de ajudar as outras pessoas, mas o seu coração não pode estar na riqueza. Então não importa as riquezas ou as belezas desse mundo, a nossa vida precisa realmente estar no Senhor. A gente não pode se deixar enganar pela nossa régua de medir, pela nossa régua de vontade. A gente não pode se deixar levado por isso. Então a gente tem que entender que muitos lugares, muitas coisas, algumas coisas que a gente às vezes vê e deseja realmente não são para nós. E se não cumprem um propósito da nossa vida, não são para nós. Eu não tenho direito então de ter uma vida digna, uma vida boa, próspera. Como eu falei, você tem direito sim. Mas você não pode acreditar que Deus vai te dar alguma coisa que vai te afastar da presença dele, que Deus vai te levar a algum lugar que você vai se distanciar dele. E eu preciso fazer essa reflexão, que tem gente que consegue ser fiel a Deus exatamente porque não acessa alguns lugares, não acessa alguns níveis, porque Deus está preparando o coração dela, porque o coração dela não está preparado para estar lá. E isso machuca, isso é difícil ser entendido sim. Mas às vezes para acessar alguns lugares e para estar em alguns lugares, a gente precisa ter o nosso coração trabalhado, nosso coração curado primeiro, nosso coração sarado. Por isso que a gente não pode se deixar levar simplesmente pela nossa vontade. O texto mostra que o rei
tentou seduzir o homem de Deus. Se você ler a história, você vai ver que ele estendeu a mão contra o homem de Deus, o braço dele secou e ele clamou por misericórdia. O homem de Deus orou por ele, o braço voltou e aí ele tentou seduzir. Ele foi ruim primeiro, ele foi mal primeiro, mas ele tentou aparentar algo que era bom. Mas o homem de Deus se firmou na palavra. Ele não se deixou levar, ele não negociou os seus valores. Ele ainda disse ao rei: ainda que me desse metade de tudo que você possui, eu não comeria e não beberia nada aqui, porque o Senhor me disse para não fazer. Ou seja, ele não negociou seus valores, ele não negociou sua palavra, ele não se vendeu para estar naquele lugar, ele não negou princípios para estar nesse lugar. Por isso eu volto e afirmo para você: nem todo lugar é para nós, nem todo lugar é para você. Você precisa entender de fato os lugares que são para você, e quando Deus te levar a algum lugar, Ele está te levando naquele lugar para você prosperar e para você avançar debaixo daquilo que Ele tem para a sua vida. Que você entenda isso e que você avance, conquiste e prospere debaixo da palavra de Deus. Beijo no seu coração e até amanhã em mais uma palavra.